da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 58. E então, quando ela tirou a cabeça bem para trás, a fim de memorizar a beleza absoluta da amendoeira carregada de flores no meio do seu ondulante mar de ouro, algo muito menos belo apareceu. Rainer Merlin Hartheim, abrindo caminho, com todo cuidado, entre as moitas de narcisos, o seu vulto abrigado da brisa gelada pelo inevitável casaco de couro alemão, enquanto o sol lhe rebrilhava no cabelo cor de prata. Você acabará sentindo frio nos rins, disse ele, tirando o casaco e estendendo-o do avesso no chão para que os dois pudessem sentar-se nele. Como foi que me encontrou aqui? Perguntou ela, engatinhando à procura de um cantinho de cetim pardo. A senhora Kelly me disse que você tinha vindo para aqui. O resto foi fácil. Limitei-me a caminhar até encontrá-la. Você há de pensar com certeza que eu devia agora estar dançando e cantando de alegria ao seu redor. É assim que você pensa? O mesmo velho Rain, respondendo a uma pergunta com outra pergunta. Não tenho prazer nenhum em vê-lo aqui. Pensei que eu havia conseguido enfiá-lo permanentemente no fundo de uma gaveta. É difícil conservar permanentemente um homem bom no fundo de uma gaveta. Como vai você? Bem. Ainda não se cansou de lamber suas feridas? Não. Suponho que isso fosse de esperar. Mas comecei a compreender que depois de me mandar embora, você nunca mais se rebaixaria a fazer o primeiro movimento para se reconciliar comigo. Ao passo que eu, querida, sou suficientemente esperto para saber que o orgulho é um triste companheiro de cama. Não comece a imaginar que pode expulsá-lo da cama a pontapés a fim de arranjar lugar para você, Rain. Ouça bem o que estou dizendo. Não o quero nesse papel. Nem eu a quero nesse papel. A presteza da resposta dele irritou-a, mas ela adotou um ar aliviado e perguntou. No duro? Se a quisesse, acha que eu teria suportado a sua ausência por tanto tempo? Nesse sentido, você foi para mim uma fantasia passageira, mas ainda penso em você como numa querida amiga, e sinto falta de você como de uma querida amiga. Ah, Rain, eu também. Isso é bom. Estou admitido como amigo, então? É claro que sim. Ele deitou-se sobre o casaco e pôs os braços atrás da cabeça, sorrindo preguiçosamente para ela. Quantos anos você tem? 30? Nessas roupas vergonhosas, parece mais uma menina raquítica. Se não precisa de mim em sua vida por nenhuma outra razão, Justine, sem dúvida precisa como árbitro pessoal de elegância. Ela riu. Reconheço que quando eu imaginava capaz de sair de repente do meio do mato, eu me interessava mais pela minha aparência. Mas se tenho 30 anos, você também não é nenhum brotinho primaveril. Deve ter pelo menos 40. E a diferença já não parece tão grande assim, não é verdade? Você emagreceu. Tem passado bem, Rain? Nunca fui gordo, só grande, de modo que essa história de ficar sentado o tempo todo atrás de uma escrivaninha acabou por me encolher, em vez de me expandir. Escorregando e deitando-se de bruços, ela colocou o rosto perto do dele, sorrindo. Ah, Rain, é tão bom vê-lo. Até parece que você valoriza o meu dinheiro. Pobre Justine, e dinheiro é o que não lhe tem faltado ultimamente, não é mesmo? Dinheiro? Ela fez que sim com a cabeça. É estranho que o cardeal tivesse deixado tudo para mim. Ou melhor, metade para mim e metade para Dan. Mas é claro que sou a única herdeira de Dan. O rosto dela contraiu-se. Virou a cabeça e fingiu olhar para um narciso perdido num mar de narcisos até poder controlar novamente a voz. Sabe, Rain, eu daria tudo para descobrir o que o cardeal representava para a minha família. Um amigo e só? Mais do que isso, de algum modo misterioso. Mas precisamente o que, não sei, e gostaria de saber. Não gostaria. Ele pôs-se em pé e estendeu a mão. Venha, querida, eu lhe pagarei um jantar onde você
onde quer que você imagine haver olhos capazes de ver que a desavença entre a atriz australiana de cabelo cor de cenoura e certo membro do gabinete alemão deixou de existir. Minha reputação de playboy se deteriorou depois que você me mandou embora. Você precisa prestar mais atenção, meu amigo. Já não me chamam de atriz australiana de cabelo cor de cenoura. Atualmente sou a exuberante, magnífica atriz britânica de cabelo ticianesco, graças à minha imortal interpretação de Cleópatra. Não me diga que você não sabe que, para os críticos, passei a ser a mais exótica Cleo surgida dos últimos anos. Ela ergueu os braços e as mãos na postura de um hieróglifo egípcio. Os olhos dele faiscaram. Exótica? Perguntou em tom de dúvida. Exótica, repetiu ela com firmeza. O cardeal Vittorio falecera, de modo que Rain já não ia a Roma com tanta frequência. A princípio, encantada, Justine não via mais que a amizade que ele lhe oferecia. Mas a maneira que passavam os meses e ele não aludia, nem por palavra, nem por olhar, ao relacionamento anterior, sua indignação converteu-se em algo mais perturbador. Não que ela desejasse reatar o outro relacionamento, dizia constantemente a si mesma. Acabara de uma vez por todas com aquele tipo de coisas. Já não precisava delas nem as desejava. Tampouco permitia que o seu espírito acariciasse uma imagem tão bem sepultada de Rein que só lhe acudia à mente em sonhos traiçoeiros. Os primeiros meses depois da morte de Dan tinham sido terríveis, quando ela resistira aos anseios de procurar Rein, sentindo-o junto de si em corpo e alma e sabendo perfeitamente que ele ali estaria se ela o deixasse. Mas não podia permiti-lo, agora que o rosto dele era obscurecido pelo de Dan. Devia mandá-lo embora, sim. Devia lutar para eliminar as últimas brasas de desejo por ele. E à proporção que fluía o tempo e tudo indicava que ele ficaria permanentemente fora da vida dela, seu corpo se acomodara num torpor não despertado e sua mente se disciplinara para esquecer. Mas agora que Rain voltara, estava ficando muito mais difícil. Ela ansiava por perguntar-lhe se ele se lembrava daquele outro relacionamento. Como poderia tê-lo esquecido? Quanto a si, acabara de vez com essas coisas, mas teria gostado de saber que ele não acabara. Isto é, contanto que essas coisas, naturalmente para ele, se chamassem Justine e apenas Justine. Planos fantásticos e impraticáveis. Rain não tinha o aspecto de um homem que estivesse definhando em razão de um amor não correspondido, mental ou físico, e nunca manifestava o menor desejo de reabrir aquela fase da vida de ambos. Queria como amiga, gozava da sua companhia como amigo. Excelente! Era também o que ela queria. Só que poderia ele ter esquecido? Não, não era possível, mas que Deus o castigasse se ele esquecera. Na noite em que os processos mentais de Justine chegaram a esse ponto, sua interpretação do papel de Lady Macbeth assumiu uma agressividade de todo alheia ao desempenho costumeiro. Ela não dormiu muito bem depois disso, e a manhã seguinte lhe trouxe uma carta de sua mãe que a encheu de vaga inquietação. Maddie já não escrevia sempre, sintoma da longa separação que afetava as duas, e as cartas lhe chegavam demasiado formais, anêmicas. Esta, contudo, era diferente. Continha um distante sussurro de velhice, um cansaço subjacente que fazia surgir uma ou duas palavras acima das futilidades superficiais, como um iceberg. Justine não gostou. Velha, mamãe, velha. O que estava acontecendo em Dróguida? Estaria sua mãe tentando esconder alguma dificuldade séria? Estaria sua avó doente? Ou um dos tios? Ou Deus nos livre, a própria mãe? Fazia 3 anos que não via nenhum deles, e muita coisa poderia acontecer em 3 anos, ainda que não estivesse acontecendo a Justine O'Neill, porque sua vida era estagnada e monótona. Não devia, por isso, presumir que a vida de todo mundo fosse assim também. Aquela era a noite de folga de Justine, e só lhe faltava mais um espetáculo de Macbeth para representar. As horas do dia se haviam arrastado insuportavelmente,
e nem mesmo a ideia do jantar em companhia de Rein encerrava o costumeiro prazer antecipado. A amizade deles era inútil, fútil, estática, disse a si mesma, enquanto se enfiava a custo num vestido cor de laranja, do tom que ele mais abominava. Velho quadrado conservador. Se Rein não a apreciava tal e qual ela era, que fosse tomar banho. Em seguida, afofando os rufos do corpete baixo em torno do colo magro, surpreendeu os próprios olhos no espelho e soltou uma risada triste. Uma tempestade em copo d'água. Ela estava agindo exatamente como o tipo de mulher que mais desprezava. Era tudo com certeza muito simples. Sentia-se esgotada. Necessitava de um descanso. Graças a Deus, Lady Macbeth estava no fim. Mas que acontecera à sua mãe? Ultimamente, Rein passava um tempo cada vez maior em Londres e Justine admirava-se da facilidade com que ele vinha entre Bonn e Inglaterra. Não havia dúvida de que a posse de um avião particular ajudava, mas aquilo devia ser exaustivo. Por que você vem me visitar com tanta frequência? Perguntou ela de supetão. Todo colunista social da Europa acha que é formidável, mas confesso que às vezes eu me pergunto se você não me usa como desculpa para visitar Londres. É verdade que a uso como cortina de fumaça de vez em quando, admitiu ele calmamente. Na verdade, você tem servido de fumaça muitas vezes para certos olhos. Mas para mim não é nenhum sacrifício estar com você, porque gosto de estar com você. Os olhos escuros dele demoraram-se pensativos no exame do rosto dela. Você está muito quieta esta noite. Alguma coisa a preocupa? Não, a bem dizer não. Ela brincou com a sobremesa e depois empurrou-a para um lado, sem comê-la. Pelo menos, só uma coisinha à toa. Mamãe e eu já não nos escrevemos todas as semanas. Faz tanto tempo que não nos vemos que há pouca coisa para contar uma à outra. Mas hoje recebi uma carta muito estranha, que nada tem de típica. Confrangeu-se-lhe o coração. Mad, de fato, devia ter pensado com calma no assunto, mas um instinto lhe dizia que aquele era o começo do seu movimento e que esse movimento não lhe era favorável. Ela estava começando seu jogo para ter a filha de volta a Dróguida e perpetuar a dinastia. Estendeu o braço por sobre a mesa a fim de pegar na mão de Justine. A maturidade deixava-a mais bonita, pensou, apesar do vestido horroroso. Minúsculas rugas principiavam a dar-lhe ao rosto de moleque dignidade, de que ela muito precisava, e personalidade, que a pessoa por trás do rosto sempre possuíra em enormes quantidades. Mas até onde chegava essa maturidade superficial? Era isso que atrapalhava Justine. Ela não queria nem mesmo olhar. Querida, sua mãe está sozinha, disse ele, queimando todos os seus navios. Se isso se resumia ao desejo de Mad, como podia ele continuar a julgar-se certo e ela errada? Justine era sua filha. Ela devia conhecê-la muito melhor do que ele. Sim, talvez, concordou Justine, franzindo o senho. Mas não posso deixar de sentir que há algo mais no fundo de tudo. Quero dizer, deve fazer anos que ela está sozinha. E por que agora esse repentino sei lá o quê? Não consigo atinar com a causa, Rein. E talvez seja isso o que mais me preocupa. Ela está envelhecendo. E me parece que você tende a se esquecer disso. É muito possível que a estejam perturbando coisas que ela enfrentava com mais facilidade no passado. Seus olhos de repente pareceram remotos, como se o cérebro atrás dele lutasse por concentrar-se em algo que divergia do que ele estava dizendo. Há 3 anos, Justine, ela perdeu o único filho. Você acha que a dor diminui à proporção que o tempo vai passando? Eu acho que piora. Ele se foi, e ela deve sentir agora que você se foi também. Afinal de contas, você nem voltou à Dróguida para visitá-la. Ela cerrou os olhos. Eu irei, Rainha, eu irei. Juro que irei, e logo. Você tem razão, é claro, mas isso você sempre tem. Nunca imaginei que eu viesse a sentir falta de Dróguida, mas nestes últimos tempos parece que se está desenvolvendo em mim uma afeição pela fazenda, como se eu fizesse parte dela, ora essa. Ele consultou o relógio e sorriu com expressão pesarosa. Receio muito que esta noite seja uma das ocasiões em que a utilizei, querida.
Detesto lhe pedir que volte sozinha para casa, mas em menos de uma hora deverei me encontrar com alguns cavalheiros importantíssimos, num lugar secretíssimo. Terei de ir à reunião em meu próprio carro, conduzido pelo seguríssimo Fritz. História de capa e espada, disse ela, alegremente, escondendo a mágoa. Agora sei o porquê desses táxis repentinos. Eu serei confiada a um chofer de táxi, mas o futuro do mercado comum não pode ser, não é assim? Pois bem, só para mostrar que não preciso de um táxi nem do seu seguríssimo Fritz, voltarei para casa de metrô. Ainda é cedo. Os dedos dele jaziam frouxos entre os dela. Ela ergueu a mão dele, encostou-a no rosto e beijou-a. Oh, eu não sei o que eu faria sem você. Ele pôs a mão no bolso, levantou-se, deu a volta à mesa e puxou-lhe a cadeira com a outra mão. Sou seu amigo, disse ele. Para isso servem os amigos e não para ser poupados. Mas depois que se separou dele, Justine voltou para casa imersa em profunda reflexão, que logo se transformou em depressão. Aquela fora a noite em que ele mais se aproximara de uma espécie qualquer de discussão pessoal, cuja essência era a seguinte: sua mãe estava terrivelmente só, envelhecendo, e ela devia voltar para casa. Fazer uma visita, dissera ele. Justine, no entanto, não podia deixar de perguntar a si mesma se ele não insinuara uma volta definitiva. O que indicava que, fosse ele qual fosse o sentimento que Rainer tivera por ela no passado, pertencia ao passado, e ele não tinha desejo algum de ressuscitá-lo. Nunca lhe ocorrera até então indagar se ele não a consideraria um estorvo, uma parte do seu passado que gostaria de ver enterrado em decente obscuridade em algum lugar como Drogheda. Era bem possível. Nesse caso, porém, por que havia reaparecido em sua vida 9 meses antes? Por pena dela? Por achar que tinha uma espécie de dívida para com ela? Por entender que ela estava precisando de um empurrãozinho a fim de voltar para junto da mãe por amor de Dan? Ele gostaria muito de Dan e quem sabe lá o que haviam conversado nas longas visitas a Roma em que ela não estivera presente. Podia ser que Dan lhe tivesse pedido que a vigiasse, e era isso que ele estava fazendo. Esperara um prazo bem decente para certificar-se de que ela não lhe bateria com a porta na cara. Depois tornar a entrar na vida dela para cumprir alguma promessa que fizera a Dan. Sim, era essa provavelmente a resposta. Ele, com certeza, já não a amava. Fosse ela qual fosse, a atração que exercera outrora sobre ele devia ter morrido há muito tempo. Afinal de contas, tratara-o de maneira abominável. A culpa era toda sua. Na esteira desse pensamento, chorou todas as lágrimas que tinha. Depois, conseguindo dominar-se o suficiente para dizer a si mesma que não fosse tão estúpida, deu voltas na cama e espancou o travesseiro na tentativa frustrada de conciliar o sono. Por fim, deixou-se ficar, derrotada, tentando ler uma peça. Após algumas páginas, as palavras começaram a se turvar e confundir umas com as outras, e por mais que ela tentasse aplicar o velho truque de enfiar o desespero em algum canto dos fundos da mente, ele acabou por subjugá-la. Afinal, quando a claridade baça de uma tardia aurora londrina se coou pelas janelas, sentou-se à sua mesa, sentindo frio, ouvindo o resmungo distante do tráfico, cheirando o desalento, provando o azedume. De súbito, a ideia de Drogheda lhe pareceu maravilhosa. O suave ar puro, o silêncio quebrado naturalmente. Paz. Tomou de uma das canetas pretas de pena com ponta de feltro e começou a escrever uma carta para a mãe, deixando que as lágrimas lhe secassem enquanto escrevia. Espero que compreenda porque não voltei para casa desde que Dan morreu, disse ela. Mas seja o que for que você pense a esse respeito, sei que ficará contente ao saber que retificarei minha omissão de forma permanente. Sim, é isso mesmo. Estou voltando definitivamente para casa, mamãe. Você tinha razão. Chegou um momento em que anseio por Drogheda. Fiz minha fezinha e descobri que ela não significa nada para mim.
O que é que eu posso esperar disso, arrastando-me à volta de um palco pelo resto da vida? E que mais há aqui para mim além do palco? Quero algo seguro, permanente, duradouro, de modo que estou voltando para a Drógueda, que é tudo isso. Chega de sonhos vazios. Quem sabe? Eu talvez case com Boy King se ele ainda me quiser. E farei, enfim, de minha vida alguma coisa que vale a pena, como ter uma tribo de homenzinhos das planícies do Noroeste. Estou cansada, mamãe, tão cansada que nem sei o que digo. E gostaria de ter o poder de escrever o que sinto. Bem, lutarei com isso em outra ocasião. Lady Macbeth acabou-se e eu ainda não havia decidido o que fazer na próxima temporada, de modo que não atrapalharei ninguém decidindo parar de representar. Londres está fervilhando de atrizes. Clyde poderá me substituir adequadamente em 2 segundos, mas você não pode. Pode? Sinto muito ter levado 31 anos para compreendê-lo. Se Ren não tivesse me ajudado, talvez houvesse levado mais tempo ainda. Mas ele é um sujeito muito perspicaz. Nunca a viu e, no entanto, parece compreendê-la melhor do que eu. Dizem, aliás, que o espectador vê melhor o jogo do que os participantes. Isto, sem dúvida, é verdadeiro em relação a ele. Não o tolero mais, pois vive supervisionando-me à vida das suas alturas olímpicas. Ele parece imaginar que tem uma espécie de dívida para com Danny, ou lhe fez alguma promessa, sei lá. O certo é que está sempre me chateando e aparece de repente, a toda hora, para me ver. Só que acabei compreendendo que a chateação sou eu. Se eu estiver segura em Drógueda, a dívida ou promessa, ou seja lá o que for, estará cancelada. Não é assim? E de qualquer maneira, ele deverá me agradecer as viagens de avião que lhe pouparei. Assim que eu tiver me organizado, tornarei a escrever e lhe direi quando deverá me esperar. Por ora, não se esqueça de que à minha estranha maneira eu a amo. Assinou o nome sem o floreio habitual, mas como a Justine, que costumava aparecer no fim das cartas obedientes, escritas do internato, sob o olhar de águia de uma freira censora. Depois dobrou as folhas, enfiou-as num envelope de carta aérea e escreveu nele o endereço. A caminho do teatro para o último espetáculo de Macbeth, colocou-a no correio. Prosseguiu diretamente com seus planos para deixar a Inglaterra. Clyde, transtornadíssimo, teve uma crise de nervos tão violenta que o deixou todo trêmulo. Depois, da noite para o dia, mudou completamente de atitude e cedeu com rabugenta boa vontade. Não lhe foi difícil transferir a locação do apartamento, pois este pertencia a uma categoria muito procurada. Com efeito, depois que a notícia se espalhou, pessoas telefonavam de 5 em 5 minutos, até que ela desligou o aparelho. A senhora Kelly, que se encarregara da limpeza do apartamento desde os dias distantes da sua chegada a Londres, trabalhava incansável e pesarosa no meio de uma selva de aparas e caixotes de madeira, lamentando o seu destino e recolocando subrepticiamente o fone no gancho, na esperança de que alguém com o poder de persuadir Justine a mudar de ideia se lembrasse de telefonar. No meio da confusão, alguém que tinha esse poder telefonou, só que não o fez para persuadi-la a mudar de ideia. Ren não sabia sequer que ela estava de malas prontas. Queria apenas pedir-lhe que fizesse as vezes de anfitriã num jantar que lhe ia oferecer em sua casa de Park Lane. Que história é essa de casa em Park Lane? Gritou Justine espantada. Bem, com a crescente participação britânica na Comunidade Econômica Europeia, estou passando tanto tempo na Inglaterra que se tornou mais prático para mim ter uma espécie de pied-à-terre local, de modo que aluguei uma casa em Park Lane, explicou ele. Puxa vida, Ren, você é um safado fingido e desgraçado. Há quanto tempo tem a casa? Há cerca de 1 mês. E me deixou quebrar a cabeça diante daquela charada idiota sem me dizer nada? Cachorro! Ela estava tão zangada que não conseguia falar direito. Eu ia lhe contar, mas achei tão divertido você pensar que eu estava sempre voando que não pude resistir à tentação de fingir por mais tempo, disse ele com voz de riso. Eu seria capaz de matá-lo, rosnou ela entre dentes, piscando os olhos para afugentar as lágrimas. Não, querida, por favor, não se zangue.
Seja minha anfitriã e poderá inspecionar a casa e suas dependências inteiramente à vontade. Convenientemente acompanhada por 5 milhões de outros convidados, é claro. Hein, será que você tem tão pouca confiança em si que não se arrisca a ficar sozinho comigo? Ou será em mim que não confia? Você não será uma convidada, disse ele, respondendo a primeira parte da tirada dela. Será minha anfitriã, o que é muito diferente. Está disposta? Ela enxugou as lágrimas com o dorso da mão e disse ríspida: Estou. O jantar revelou-se mais agradável do que ela se atrevera a esperar, pois a casa de Rain era magnífica e ele se achava tão bem-humorado que a acabou contagiando com o seu bom humor. Ela chegou bem vestida, embora um tanto vistosa demais para o gosto dele, mas depois de uma careta involuntária à primeira vista do cetim rosa choque das sandálias, ele enfiou o braço dela no seu e deram ambos uma volta pela casa antes da chegada dos convidados. Depois, durante a noite, ele se saiu tão bem, tratando-a diante dos outros com uma intimidade tão espontânea que a fez sentir-se, ao mesmo tempo, útil e desejada. A importância política dos convidados era tamanha que o cérebro dela nem quis pensar na espécie de decisões que eles teriam de tomar. Além disso, pessoas tão comuns, isso ainda piorava as coisas. Eu não me incomodaria tanto se pelo menos um deles houvesse manifestado sintomas da síndrome do eleito dos deuses, disse-lhe ela depois que todos se foram, contente com a oportunidade de ficar a sós com ele e imaginando o tempo que ele levaria para mandá-lo embora. Você sabe, como Napoleão ou Churchill, há muita coisa para se dizer sobre alguém convencido de que é um predestinado quando se trata de um estadista. Você se considera um predestinado? Ele encolheu-se. Você devia escolher melhor suas perguntas quando as está fazendo a um alemão, Justine. Não me considero. E não é bom que os políticos se considerem predestinados. Isso talvez dê certo para alguns, embora eu duvide, mas a maioria das vezes eles causam a si mesmos e a seus países dificuldades intermináveis. Ela não tinha vontade de esgotar o tema. Aquele servira ao seu propósito de inaugurar certa linha de conversa. Ser-lhe-ia fácil mudar de assunto sem parecer demasiado óbvia. As esposas formavam um grupo bem heterogêneo, não formavam? Perguntou ela com naturalidade. A maioria estava bem menos apresentável do que eu, mesmo que você não aprove o rosa-choque. A senhora Fulano não estava tão mal assim, mas a senhora Cicrano simplesmente desaparecia diante do papel de parede que combinava com o estampado do seu vestido. E a senhora Beltrano era abominável. Como é que o marido consegue viver com ela? Os homens são tão tolos na hora de escolher as esposas. Justine, quando aprenderá a se lembrar de nomes? Ainda bem que você não quis saber de mim, pois me teria saído uma bela esposa de político. Eu a ouvi engrolando as palavras quando não conseguia se lembrar de quem eram eles. Muitos com esposas abomináveis triunfaram, ao passo que outros com esposas perfeitas fracassaram. A longo prazo, isso não tem importância, porque é o calibre do homem que se põe à prova. Poucos homens casam por motivos meramente políticos. A velha capacidade de colocá-la no devido lugar ainda conseguia chocá-la. Ela fez-lhe um arremedo de salamaleque para esconder o rosto e sentou-se no tapete. Ora, levante-se, Justine. Em vez de levantar-se, ela dobrou os pés desafiadoramente debaixo do corpo e encostou-se na parede de um lado da lareira, acariciando Natasha. Descobrira ao chegar que após a morte do cardeal Vittorio, Rain ficara com a gata. Parecia-lhe muito afeiçoado, se bem que ela fosse velha e maníaca.